Mateus, capítulo de número 7, dos versículos 24 ao 29. Louvado seja Deus por mais essa rica oportunidade que Ele concede à sua igreja de poder cultuar o seu santo e o seu bendito nome. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus, então? Que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém, meus irmãos? Pode tomar seu assento. Chegamos ao final de mais uma série de exposições da Palavra de Deus. Começamos a primeira série com o livro de Filipenses, logo após veio o livro de Ruth, e agora nós estamos terminando o Sermão do Monte, a série de exposições sobre esse maravilhoso sermão. Durante 3 meses nós nos reunimos aqui, durante 3 quarta-feiras de cada mês, para aprender sobre os ensinamentos de Cristo. Foram 11 pregações, 11 exposições, contando com a de hoje, são 12. Foi falado sobre vários assuntos. Foi falado sobre perdão, que se algum irmão tem alguma coisa contra a minha pessoa, eu devo ir até ele e me reconciliar. Foi falado sobre o adultério, que o adultério não é apenas a prática sexual, mas sim a minha mente cobiçando alguém que não é a minha esposa, meu cônjuge. Foi falado também sobre os juramentos, que a nossa palavra ela deve ser sim, sim e não, não. Foi falado sobre a vingança, que nós não devemos pagar olho por olho e dente por dente. Foi falado sobre o amor, e o amor aos inimigos. Orar devemos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos afligem, por aqueles que zombam, por aqueles que nos maltratam. Foi falado sobre a maneira correta de orar, que nós devemos orar em secreto, para que o nome de Deus seja glorificado, e não para que as pessoas vejam a nossa forma, a nossa maneira de orar, para que os homens nos aplaudam. Foi falado sobre a prática do jejum, da mesma forma como a oração deve ser feito em secreto a Deus. Foi falado também aqui sobre a prática das doações, de dar esmolas, da mesma forma como o jejum e as orações têm que ser feitas a Deus. Foi falado aqui sobre o perigo das riquezas, não devemos acumular riquezas, não devemos botar o nosso coração, depositar o nosso coração nas riquezas terrenas passageiras. Foi falado aqui sobre
o julgar ao próximo, que nós não devemos nos colocar no lugar de juízes, sendo que nós, muitas vezes, temos muito mais pecados do que aquela pessoa que nós estamos julgando. Foi falado aqui sobre os falsos profetas, aquelas pessoas que parecem ser homens de Deus, aquelas pessoas, que foi até citado alguns nomes, que parecem, por fora parecem ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Foi falado aqui que a porta de entrada ao reino do céu, essa porta, ela é estreita e o caminho também é estreito. Esses ensinos são os ensinos de Cristo Jesus, do maior pregador de toda a história da humanidade. O maior pregador não é Charles Spurgeon. O maior pregador não é Augusto Nicodemos, não é Paulo Júnior. São homens de Deus, são. São homens que pregam a palavra, ensinam. Mas eles só ensinam aquilo que eles aprenderam aqui nas Sagradas Escrituras, com o maior pregador de todos os tempos e de todas as épocas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses são os ensinamentos de Cristo. A conduta correta que os filhos de Deus, que os filhos do reino, devem conduzir a sua vida durante a sua peregrinação. Então Jesus termina esse maravilhoso sermão, que é admirado até por pessoas de outras religiões. Ele termina dizendo que as pessoas que ouviram aquela mensagem, os seus ensinamentos, elas teriam duas atitudes. E quais seriam essas duas atitudes? Uns praticariam aquilo que ouviram, e outros rejeitariam aquilo que ele ensinou. E para nos mostrar, ele usa o exemplo de dois homens. O homem sábio, prudente, cauteloso, cuidadoso. E o homem insensato, sem noção, um homem sem juízo, fora de si, que edificou a sua casa sobre a areia. E ele vai nos mostrar que a casa edificada sobre a rocha do homem prudente e a casa edificada sobre a areia do homem insensato, ambas sofreram com uma tempestade. Elas foram atingidas por uma enchente e bateu nas duas casas. E uma só das duas casas ficou de pé, simbolizando o juízo de Deus sobre as pessoas. E eu digo que esse juízo, essa tempestade aqui é o juízo final. Porque nós estamos num contexto onde já vem falando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entraria no reino do céu, mas sim somente aquele que praticasse a vontade de Deus. E no versículo de número 24, Jesus vai dizer, e ele vai começar a nos ensinar e falar sobre aquele homem, o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele vai dizer, todo pois aquele que ouve estas minhas palavras, todo pois aquele que ouve esses meus ensinamentos, todos aqueles que ouvem aquilo que eu estou passando, que eu estou ensinando, e as pratica e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse homem prudente é o homem que foi mencionado, ou a mulher que foi mencionada, nas bem-aventuranças, no nosso primeiro sermão. É o homem
que edificou a sua casa sobre a rocha. E o livro de Lucas vai dizer que esse homem, ele cavou fundo até achar aonde tivesse algo sólido para firmar ali a sua casa, para que ele pudesse ter segurança de que, se fosse atingido por alguma tempestade, aquela casa ali ela permaneceria de pé. E esse homem prudente é nada mais, nada menos que o cristão que nasceu de novo, que foi regenerado pela graça de Deus. Esse homem que edificou a sua casa sobre a rocha é o cristão que ouve a palavra de Deus. E ele ouve e a palavra entra em seu coração. E ele faz de tudo para praticar aquilo que ele ouviu. Sabendo que a sua salvação não é pelas obras que ele está praticando. Sabendo que a sua salvação não é pelos seus atos de justiça. Mas sabendo que a sua salvação é única, exclusivamente, porque ele está firmado na rocha, e essa rocha é o Senhor Jesus Cristo e sua palavra. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é um homem prudente, é um homem sensato, é um homem sábio. A verdadeira sabedoria para Deus não é aquela adquirida em conhecimento humano, nas faculdades, por mais que você deve estudar. Não é aquela adquirida com as experiências da vida, não. A verdadeira sabedoria para Deus é quem ouve a sua palavra e as põe em prática. É aquele que ouve a sua palavra e dedica a sua vida, o seu tempo, o seu coração para fazer a obra e a vontade de Deus. Esse, ele pratica as obras. Esse, ele realiza as obras de Deus. Esse, ele ama, ele não se vinga, ele perdoa. Ele ora para que o nome de Deus seja glorificado. Ele jejua para que o nome de Deus seja glorificado. As suas atitudes é para a glória exclusivamente de Deus. E ele faz isso, como eu já falei, não para ser visto, não para que os homens aplaudam ele, mas ele faz isso, como foi cantado aqui no hino, porque ele ama a Deus. O Senhor Jesus vai dizer: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. A pessoa que foi regenerada, a pessoa que nasceu de novo, a Bíblia vai nos dizer que em sua mente é imprimida as leis de Deus. E no seu coração ela também é escrita. Ou seja, não é mais nas tábuas de pedra, não vai ser justificado pelas obras, mas as obras estão no seu coração, na sua mente, e ele as pratica por amor a Deus, porque ele nasceu de novo, porque ela nasceu de novo, porque ele foi regenerado. Então a sua vida é dedicada a fazer a vontade de Deus. O seu mundo, ele não gira mais em torno de si mesmo, para o seu proveito, não, para o seu bem-estar, não. Mas o mundo gira em torno de Deus, a sua vida gira em torno de Deus, e é Deus que tem que ser alcançado, e é Deus que tem que ser exaltado, e Ele faz tudo para que o nome de Deus seja visto, e as pessoas glorifiquem, as pessoas olhem e se convertam a Cristo. Aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e as pratica, Tiago vai dizer que ela é bem-aventurada naquilo que faz, ela é feliz naquilo que faz. E podem vir as tribulações, podem vir as dificuldades, podem vir as tempestades da vida, essa pessoa ela permanece de pé. Ela permanece firme, inabalável. Por quê? Porque o seu fundamento é um fundamento sólido, firme, que não o deixará cair, que não o deixará abalar, que não o deixará ser destruído. Cristo Jesus é o fundamento. Paulo diz que não se pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.
E no dia do juízo, no dia do julgamento, onde todas as pessoas estarão de pé diante do tribunal de Cristo, pois no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 10, a Bíblia diz que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo e devemos dar conta de tudo aquilo que fizemos no corpo, seja o bem, seja o mal. E essa pessoa, diante de Cristo, a casa dela permanecerá de pé. Por quê? Porque ela já foi justificada antes do juízo. Ela já foi absolvida da sua condenação antes do juízo. O juízo é só uma comprovação de que ela já foi salva. A absolvição já havia acontecido, porque Paulo vai nos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando eu creio em Cristo, automaticamente a condenação já não faz mais parte de minha vida. E aquele que é justificado, ele vai praticar as obras, e no dia do juízo ele vai mostrar para todos que valeu a pena servir a Cristo. Ele já é salvo, já é absolvido, e nenhuma condenação há mais para ele, ou para ela. O juízo de Deus ainda existe. Por mais que não seja mais pregado sobre julgamento, por mais que não seja mais pregado sobre o dia do juízo que chegará sobre todas as pessoas da terra, o juízo, ele existe. O julgamento final, ele existe. Todas as pessoas estarão diante do tribunal de Cristo. E só escaparão aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida. E só estarão escritos no livro da vida aqueles que foram salvos, lavados pelo sangue de Cristo. Aqueles que estão firmados na rocha. Aqueles que não depositam a sua fé, a sua esperança em coisas banais, mas não, depositam a sua fé na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo, na volta de Cristo. É Cristo e nada mais para ele. É Cristo e nada mais para ela. Cristo é suficiente para o guardar e o segurar e manter salvo até o último dia. E por amor a Ele, Ele vai praticar as obras. Por amor a Cristo, Ele vai se dedicar a fazer aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Por amor a Ele, Ele vai viver a sua vida voltada ao que está registrado aqui nessas folhas. Por amor a Ele, Ele vai dedicar a sua vida, conduzir a sua vida, regir a sua vida pelas Sagradas Escrituras e nada mais. Nada mais importa a Ele a não ser fazer a vontade de Deus. Por mais que Ele venha a padecer necessidades, por mais que ele venha a sofrer represárias, por mais que ele venha a ser perseguido por causa da justiça, por causa de Cristo, ele não deixa de praticar, porque ele está firme na rocha e ele sabe que um dia ele estará com seu mestre para toda a eternidade. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Ouvir é muito fácil, o difícil é praticar. E aí ele vai falar no seguinte, no verso de número 26 agora, ele vai dizer de outro homem que tomou uma atitude diferente. No verso 26, a palavra de Deus diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Edificar a casa sobre a areia. Esse homem é comparado a um homem insensato.
Um homem que não se preocupou em cavar fundo até achar um solo rochoso para firmar a sua casa. Mas ele fez a sua casa, edificou a sua casa sobre um fundamento que não tinha segurança nenhuma, que não tinha firmeza nenhuma. Ele edificou a sua casa sobre areia. Lucas vai dizer que ele edificou a sua casa sobre a terra, sobre algo que não é sólido, sobre algo que não trazia segurança nenhuma para o seu lar, para a sua casa. Esse homem é chamado de insensato, homem sem noção, sem juízo, que pratica algo que é insano. E a Bíblia vai dizer que caiu a mesma chuva, transbordou o rio, soprou os ventos e deu com ímpeto, deu com força naquela casa. E literalmente a casa caiu para esse homem. Literalmente a casa caiu para essa pessoa. Edificar a casa sobre areia, edificar a casa sobre outro fundamento que não é Cristo, que não é a sua palavra. E muitos ouvirão a palavra de Cristo e não praticarão. Não darão crédito, não darão bola, rejeitarão. Mas muitos deles acharão que a sua casa está firme, que não terá problema, que nada vai abalar, que nada vai acontecer. Quem são esses? São esses que edificam a sua casa sobre, por exemplo, a religião. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, e o Sermão do Monte não é escrito para ímpio, para pessoas que não são crentes. O Sermão do Monte, originalmente, ele foi escrito para os discípulos, para os seguidores de Cristo, e ele estava combatendo a religião judaica, a hipocrisia daqueles homens, que tinham a sua vida edificada sobre uma falsa religião, sobre uma religião hipócrita. Pessoas que se diziam judeus, que se diziam filhos de Deus, mas Paulo vai dizer que eles não guardavam a lei. Eles diziam que não devia adulterar e adulteravam, diziam que não deviam roubar e roubavam, abominavam os ídolos e cometiam sacrilégio. A casa deles, eles achavam que estavam firmados sobre um fundamento sólido, que era a lei do Senhor, mas eles mesmos não praticavam aquilo que ensinava. A sua casa estava edificada literalmente sobre areia, sobre a religião. E muitos de nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o excelente, maravilhoso, esplêndido ensino de Cristo, ouvimos o que deve fazer e o que não deve fazer, mas muitos de nós ouvimos e rejeitamos os seus ensinos, e mesmo assim achamos que somos salvos. Edificar a sua casa em cima da religião, estar nos cultos, participar da membresia da igreja, descer as águas, participar de eventos que se dizem cristãos. Muitos se firmam em suas obras religiosas, nas tradições humanas, por tamanho de cabelo, por estilo de roupa, pela forma que conduz a sua vida exterior. Essa pessoa acha que está firmada na rocha. Mas quando muitos de nós observamos a sua conduta de vida, ela não se enquadra nas Sagradas Escrituras, elas não se enquadram nos ensinos de Cristo, pois exteriormente parece uma pessoa piedosa,
Exteriormente parece uma pessoa que realmente é um servo ou uma serva de Deus. Exteriormente realmente parece que é uma pessoa que está firme, mas você vai ver a sua conduta de vida, não tem nada a ver com o que as Sagradas Escrituras dizem com o servo de Deus. Como o servo de Deus deve ser. Nós vivemos num país onde os evangélicos crescem a cada dia. Cada dia mais igrejas abertas, a cada dia mais templos abertos, a cada dia mais pessoas vindo à igreja, às igrejas, abrindo igrejas em todos os cantos. Mas quando nós vamos ver, a sua vida está fora dos padrões e dos ensinos de Cristo. Aí quando você vai ver que a sua vida é uma vida como de qualquer outro ímpio. Você vai ver uma pessoa vingativa, é uma pessoa que guarda ódio no seu coração, é uma pessoa rancorosa, que tem raiva, é uma pessoa que você vai olhar dentro do lar, com a vida com a esposa e com o esposo, é uma vida cruel. Você vai olhar a falta da imagem de Cristo no seu ser, na sua face, na sua vida. Mas mesmo assim acham que nada vai acontecer, porque eu tenho uma religião, porque eu faço parte do cristianismo, porque eu tenho uma carteirinha de membro de uma igreja, porque eu fui batizado algum dia, porque eu pratico os usos e costumes, porque eu canto, porque eu prego, porque eu uso gravata. Religião hipócrita. Eu não estou dizendo aqui que um cristão não deve vir à igreja, ser um desigrejado, não é isso. Mas eu estou dizendo que muitos ouvirão e se transformarão em religiosos. Transformarão em pessoas que aparentemente parecem santas, mas o seu coração nunca foi transformado pelo Espírito de Deus. A sua casa está na areia. E por outro lado também, pessoas que estão firmadas na areia, vamos dizer aqui, na areia do conhecimento, conhecem tudo da Bíblia, conhecem tudo sobre teologia e devemos estudar teologia, devemos aprender, não devemos ser ignorantes. Porque o povo de Deus, o povo de Israel padeceu por ignorância. Mas muitas pessoas se firmam no conhecimento, sabem tudo sobre soteriologia, sabem tudo sobre a doutrina dos últimos dias, conhece a Bíblia de capa a capa, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, sabe todos os versículos, quase todos, da Bíblia, ensina a palavra de Deus às pessoas com maestria, com excelência. É uma pessoa que sabe o que fala. É uma pessoa que conhece o que está falando porque estuda. Mas muitas das vezes não pratica o que estuda. Firmada apenas no conhecimento. Firmada apenas naquilo que lê. Mas não pratica aquilo que ensina, e que lê, e que aprende. Sabe tudo sobre calvinismo, sobre o arminianismo, sabe tudo sobre heresias, sobre seitas, conhece a doutrina do inferno, conhece o Sermão do Monte, explica, detalhe por detalhe, de cada palavra que está registrada no Sermão do Monte. Mas é vazio. Não tem vida com Deus. Está firmado apenas
no conhecimento, não em Cristo. O conhecimento sem prática, ele só serve para uma coisa, para nós que somos cristãos, para uma maior condenação. Porque a Bíblia diz que aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e não a pôs em prática, ele vai levar muito mais açoites do que aquele que não conheceu e não fez. Porque ele sabia qual era a vontade de Deus e não praticou. Tem pessoas que são firmadas em profecias, não na palavra de Deus. Correm de um canto a outro do planeta atrás de profetas, de revelações. Atrás de pessoas que vão revelar o seu futuro com uma bola de cristal. Gospel. De pessoas que falam o seu passado e o seu futuro. Que preferem ouvir profetas, que preferem ouvir pessoas falíveis, do que aprender a palavra de Deus numa quarta-feira, num culto de ensino. Disposição da palavra de Deus. Estão firmados na areia. O profeta não salva. E hoje a maioria dos profetas que eu vejo, pelo menos eu digo por experiência própria, as profecias não se realizaram. Se eu fosse me firmar em profecia, estava aí novamente nas drogas, estava aí novamente no álcool, estava aí novamente no mundo do pecado, afundado na lama, firmado na areia. E muitos também se firmarão nos dons espirituais, é o que o texto diz, o contexto. Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios. Em teu nome nós não fizemos maravilhas. Senhor, em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Realizavam, faziam. Mas a sua vida não estava firmada em Cristo, estava firmada nos dons, nos milagres. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Areia. E a chuva caiu sobre essa casa. E a Bíblia nos diz que essa casa foi grande a sua ruína, foi grande a sua queda. Ela não permaneceu de pé no dia da calamidade. No dia do juízo, as pessoas que estão firmadas na religião, apenas no conhecimento, nos dons, em profecias, em si mesmo, na sua capacidade intelectual, nas suas obras. Porque tem pessoas também que se firmam nas suas obras e ainda acham que são justificados por aquilo que fizeram. Se você é justificado por aquilo que você fez, Cristo é inútil para você. Se você se justifica pelas suas obras, Cristo é inútil para você. Foi inútil Cristo ter morrido na cruz. Quem nos justifica é Cristo, as obras só nos acompanham. Só acompanham os atos daquele que foi justificado. São seus atos, as suas obras que mostram que ele foi salvo, não ao contrário. E no dia do juízo, essas pessoas estarão de pé diante do tribunal, diante de Cristo, no dia do grande julgamento. E muitos de nós achamos que estamos salvos, mas naquele dia será revelado o segredo dos nossos corações. O dia vai dizer quem realmente é o prudente e quem realmente é o insensato. Hoje nós somos todos iguais perante os nossos olhos humanos. Vocês olham para mim e eu olho para vocês. E nós não temos a capacidade, por mais que
é observada as obras, nós não temos a capacidade de condenar e de julgar alguém que vai ao inferno ou não entre nós cristãos. Não. Mas naquele dia será revelado todas as nossas atitudes e toda a intenção de nossas atitudes. E naquele dia, no dia do juízo final, só permanecerá de pé aquele que viveu conduzido pelos ensinos de Cristo, pelos ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 28, as pessoas, quando Jesus acaba de falar, as pessoas ficaram maravilhadas com o seu ensino, nunca tinham ouvido falar algo daquele tipo. Eles estavam acostumados, no versículo 29, a ouvir os escribas, a ouvir os fariseus legalistas, que não tinham autoridade nenhuma naquilo que falavam. Eles falavam e citavam Moisés, eles falavam das suas tradições, mas era algo seco, algo sem vida. Agora, quando Cristo vem, ele vem com o poder de Deus, e ele ensina com autoridade, ele diz, não é mais Moisés, é eu que estou dizendo. A autoridade do Filho de Deus, do Deus Filho. A autoridade daquele que tinha poder para perdoar pecados em vida. Quando trouxeram o paralítico, ele diz ao paralítico antes de curá-lo, perdoados estão os teus pecados. Mas quem é esse? Só Deus pode perdoar pecados. Para vocês verem que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu vou dizer a esse paralítico, vai, levanta, anda, vai embora. A autoridade do Filho de Deus. E aqui, com a mesma autoridade que ele perdoou os pecados, com a mesma autoridade que ele fez aquele paralítico, ele ensinou essas palavras e as pessoas se maravilharam de sua doutrina e de seu ensino, porque ele era superior aos escribas, como ele é superior a qualquer pregador e a qualquer pessoa que ensina entre os homens. Ele é superior. Cristo, ele tem autoridade do Filho de Deus. Ele batia no peito, vocês viram o que os antigos falavam, eu, porém, vos digo. Os antigos ensinavam assim, eu, porém, vos ensino dessa maneira, não é dessa forma, é dessa aqui. Os escribas e fariseus falaram assim, mas eu estou falando, deve ser assim que vocês devem andar e conduzir as suas vidas. E os ensinamentos de Cristo, eles são maravilhosos realmente. Nós olhamos a graça e o poder que tem nessas palavras de transformar vidas. Nenhum outro livro tem poder de transformar a vida igual a esse. Por quê? Porque essas palavras, elas foram escritas por homens falíveis, mas elas foram inspiradas pelo Espírito Santo para dizer e para passar a nós e para ensinar a nós aquilo que Cristo ensinou com sua autoridade. Então a Bíblia, ela tem autoridade, porque são as palavras daquele que é o Filho de Deus. E aquelas pessoas se maravilhavam. As multidões. Mas não adianta só se maravilhar. Não adianta só achar o máximo os seus ensinos, como pessoas de outras religiões acham o Sermão do Monte o máximo. Há muita sabedoria nos ensinos de Cristo. Ficar maravilhado não adianta. Essa palavra, ela tem que penetrar no meu coração. Essa palavra, ela tem que entrar na minha mente e ela tem que produzir fruto. E esse fruto são as obras, as atitudes que eu tomo depois de ouvi-la. Durante 3 meses nós nos reunimos aqui.
nós aprendemos tantas coisas boas, que eu mesmo, eu digo, eu preciso melhorar em tantas coisas. Mas eu penso, quantos de nós ouvimos e saímos por essa porta e esquecemos de tudo aquilo que nós ouvimos? Quantos de nós ouviram o irmão Guilherme, o irmão Bruno, o irmão James, o irmão Dorival, pregar aqui, falar sobre esses assuntos e deram ouvidos e saíram meditando, eu preciso melhorar. Eu preciso colocar em prática em minha vida essas palavras. Eu preciso perdoar. Eu preciso amar mais. Eu preciso prestar atenção em minhas palavras. Quem nós somos diante dessa palavra? Quem nós somos diante do Sermão do Monte? Quem nós somos diante do espelho da palavra de Deus? Nós somos o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, viveu uma vida para a glória de Deus, que agrade a Deus, ou nós somos os homens insensatos, imprudentes, que não estão nem aí, tanto faz como tanto fez, ouvir e praticar, não tem importância nenhuma. Deus quer só o meu coração. É isso que nós ouvimos muito, né? Deus quer o meu coração. Mas Deus quer o seu coração, mas Ele quer o coração para transformar o seu coração, porque pecador e enganoso é o coração do homem. Ele conhece o nosso coração, e conhecendo o nosso coração precisa ser transformado. Quem nós somos diante do Sermão do Monte? Quem nós somos diante dessa palavra? Será que eu tenho dedicado a minha vida em aplicar os ensinos de Cristo no meu dia a dia? Será que eu tenho dedicado a minha vida em aprender as Escrituras e fazer mais, e andar mais de uma forma correta, como um filho do reino, um filho de Deus deve andar? Pense nisso. Quem nós somos? Somos o homem prudente ou somos o homem insensato? Lembre-se que a decisão, ela define o seu futuro. A atitude que você toma e que eu tomo ao ouvir a palavra de Deus, ela vai ter uma consequência no futuro. A minha casa, ela pode permanecer firme se eu estiver firmado em Cristo. Ou a minha casa, ela pode ser destruída e ser grande a sua ruína se eu firmar em alguma outra coisa além de Cristo. Quem nós somos diante da palavra de Deus? Quem eu sou diante da palavra de Deus? Eu quero que você saia daqui refletindo nessas palavras. É uma palavra um pouco forte. A palavra de Deus, ela não é forte. Pode ser aos ouvidos do ser humano, mas ela tem potencial de mudar, aquebrantar, transformar qualquer tipo de pessoa. Hoje é a noite de edificar a casa sobre a rocha, de edificar a casa sobre Cristo. E o fim daquele que edifica a casa sobre Cristo, sobre o fundamento da verdadeira fé cristã, esse terá um futuro glorioso. Vale a pena sofrer por Cristo? Vale. Vale a pena padecer por Cristo? Vale. Vale a pena abrir mão de dinheiro por causa de Cristo? Vale. Vale a pena. Vale a pena. Porque o fim de quem está firmado na rocha será a bem-aventurança da eternidade. O fim de quem está firmado na areia da religião e das outras coisas que eu falei será o inferno. E o inferno ainda existe. Não é um conto de fadas, não é uma história, melhor dizendo, uma fábula. Não, o inferno é real.
onde é que está a minha casa edificada? Vamos colocar de pé, meus irmãos. Vamos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. O fim de mais uma série de exposições. Dia 14, né, nós começamos a outra, não sei, um culto que agrada a Deus, é isso? No livro de Malaquias nós vamos estar aprendendo. Venha nas quartas-feiras. Eu louvo a Deus por sua vida, por você estar aqui e aprender mais sobre as Sagradas Escrituras. Mas não podemos só ouvir, mas devemos ser praticantes da mesma. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos por tua gloriosa palavra, por esses meses, Senhor, que passamos aqui juntos, reunidos, aprendendo, Senhor, sobre os teus ensinos, nesse glorioso sermão intitulado Sermão do Monte. Aqui nós vimos, Senhor, a nossa total dependência de tua graça, a nossa total dependência do Senhor Jesus para praticar essas obras, porque sozinhos nós não temos capacidade nenhuma de fazer aquilo que está escrito. Porque a tua palavra diz que sem ti, Jesus, nada nós podemos fazer. É só graça que vem do céu, de ti, para nos capacitar, Senhor, para cumprir, melhor dizendo, aquilo que está escrito aqui. E eu te peço, Senhor, nos dê força, nos dê capacidade para poder, Senhor, praticar no nosso dia a dia tudo aquilo que nós aprendemos durante esses meses, esses ensinos maravilhosos. Que a nossa casa esteja firmada em Ti, Cristo. E só assim nós temos a certeza de que a nossa vida não será destruída, mas nós permaneceremos para sempre, porque nós estamos firmados em Ti. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda não está firmado na rocha, que está com a sua casa firmada na areia da religião, do conhecimento, dos dons, das profecias, das obras, eu peço, Senhor, que essa palavra penetre em seu coração, mudando, Senhor, o seu pensamento, as suas atitudes, e firmando a partir de hoje, Senhor, essa pessoa no único fundamento que nos manterá firme todos os dias de nossa vida até a eternidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada irmão e cada irmã que aqui entrou, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.